Boa noite, boa noite. Então vamos lá. Mais uma aula hoje, certo? A aula vai. Hoje nós vamos ter só uma aula, né? E a gente vai terminar o conteúdo que a gente estava falando ontem, né? No fim da aula a gente estava tratando de algumas curiosidades sobre o, os recursos extraordinários e o recurso especial. E nós vamos continuar tratando disso aqui hoje, né? Até finalizar a nossa aula vai ter hoje mais ou menos 35 minutos. E aí, né, a gente finaliza. Eu quero que, encarecidamente, assim, vamos dizer assim, agradecer a quem foi lá e respondeu pergunta lá, a pergunta que a gente deixa lá no Google Classroom. E lembrando, né, que isso é uma pergunta voluntária, até porque que eu vou dar os parabéns, né? Porque a gente está muito acostumado, às vezes, a trocar, né, as questões, a pensar somente, é, a somente pensar naquilo que a gente vai ter um retorno, né, de nota de volta, né, qualquer tipo de retorno financeiro de nota, né? Mas não, ali é uma questão que a gente tem que treinar aquilo pelo qual que a gente está estudando, certo? Então, quem está respondendo aí, vai lá, continua respondendo, né? Não tem problema nenhum. Eu gosto disso, dessa questão, o aluno que vai lá e está se esforçando para isso, né? Também queria registrar que a gente está fazendo a aula aqui ao vivo, né? Pelo Zoom, vai ficar gravado, eu depois vou postar no YouTube como a gente vem fazendo. E também estamos dando a aula lá ao vivo, essa mesma aula está sendo transmitida lá no Periscope, né? Para quem optar por usar o Periscope, né? E aí, vamos lá para o nosso, então, vou compartilhar a tela para a gente trabalhar hoje, né? A gente ainda está falando de curiosidades, né? Sobre aqui algumas curiosidades envolvendo, né, os recursos especial e extraordinário, né, e os recursos para tribunais superiores, né, envolvendo esses recursos, né. E aí, gostaria, de passar aqui para vocês algumas questões. Vocês estão vendo aí a tela, a gente passou pela STJ, no fim da aula, se der tempo, a gente vai ver algumas questões lá do STJ, mas ontem nós paramos aqui no... a gente parou no parágrafo... parou no parágrafo 1º do artigo 1030 do Código de Processo Civil. Então, olha lá. Parágrafo 1º do artigo 1030 fala assim, ó, da decisão de admissibilidade proferida com fundamento no inciso 5, caberá agravo ao Tribunal Superior, nos termos do artigo 1042, ou seja, está até remetendo aqui ao artigo 1042 e nós vamos lá ler o artigo 1042 também, né? Vamos lá no artigo, também no artigo 1042 agora, né? Vamos lá no artigo 1042 e ver o que ele fala. O artigo 1042, ele trata a partir dele, que vai tratar desse agravo em recurso especial extraordinário e em recurso extraordinário. O que está falando para a gente aqui, né? Está falando dessa questão, da questão técnica aqui, envolvendo situações em que os tribunais inadmitem, né? Não admitem a subida, né? Eles negam segmento ao recurso extraordinário ou recurso especial. E aí, nesse caso, os tribunais mesmo recorridos, por exemplo, o Tribunal de Justiça, eles podem fazer isso? Pode, a própria lei prevê, né, que eles façam isso. E eles podendo fazer isso, pessoal, a gente tem que ter em consideração
que há uma saída que está lá no artigo 1030, parágrafo 1º, que é fazer o agravo para destrancamento do recurso especial e do recurso extraordinário, né? Essa é a nossa saída. Então, pessoal, olha, mesmo que, nesse caso, inadmita-se a subida de um recurso especial extraordinário, pode-se fazer agravo para destrancar o recurso extraordinário especial. E a gente vai estudar esse recurso mais ali na frente, tá? A gente vai estudar sobre esse recurso. Podem ficar tranquilos, né? Mas aí dentro das curiosidades que a gente vem tratando aqui, né? O negócio aqui, o parágrafo 2º fala da decisão proferida com fundamento nos incisos 2 e 3, caberá agravo interno nos termos do artigo 1021. E a gente já até estudou o agravo interno, né? Olha lá o que diz o inciso 1 e o 3. O 1 fala negar seguimento, né? Negar seguimento. E essa negativa de seguimento. E também a questão de sobrestar recurso, o que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo, né? Então, são situações pontuais que vai caber agravo interno, né? Situações pontuais em que esse agravo interno é chamado para nos socorrer, ok? Então, olha só, lá nessa questão, curiosidades que a gente tem que trazer aqui, né? Esse artigo 1033, que é uma curiosidade interessante. O artigo 1033 fala assim, ó, se o Supremo Tribunal Federal considerar como reflexa a ofensa à Constituição afirmada no recurso extraordinário, por pressupor a revisão de interpretação de lei federal ou de tratado, remetê-lo-á ao STJ para julgamento como recurso especial. Olha que interessante, né? Esse artigo 1033, aí você pensa assim, professor, o senhor falou um monte de vezes, muitas vezes, sobre... falou muitas vezes sobre o que a gente chama de... vamos dizer assim, de infungibilidade. Os recursos eles têm que ser transformados, tem que ser proposto em separado. Se for interposto um ao invés de outro, no caso do recurso especial extraordinário, não vai caber transformação em outro, né? O tribunal entender que seja outro e receber assim. Não, realmente. A não ser aqui no caso do artigo 1033, olha lá. Só que aí, essa inadmissão, ela parte essa questão da fungibilidade parte do STF, né? E o STF, nesse caso, ele tem que entender a situação reflexa, a ofensa reflexa. O que é uma ofensa reflexa? Algo reflexo, reflexivo ou transverso, né? Pode ser que a doutrina chame para você de transverso, né? Isso daí quer dizer o seguinte: olha, a ofensa aventada ela é uma pressuposição de ofensa constitucional, mas a matéria que vai suprir isso é uma matéria legal, né? É uma matéria legal, não é uma matéria da Constituição. Então, o STF vê lá um recurso extraordinário e fala assim, não vou receber isso aqui como recurso extraordinário, não, vou receber como recurso especial, vai transformar em recurso especial e vai remeter para o STJ. Interessante isso, né? Vai falar, ó, STJ, esse problema aqui não é meu, STF, é do STJ. E o STJ vai receber e vai poder julgar isso. Então, isso daí é o tal da ofensa reflexa, né? Então, uma curiosidade que eu gostaria de anotar para vocês, que é do artigo 1033, né? O artigo 1033 do CPC permite que o STF
transforme o recurso extraordinário em recurso especial, RESP, né? Remetendo as razões ao STJ para que este faça o julgamento. Todavia, deve-se observar que, para que isso ocorra, a ofensa constitucional deve ser reflexa e não direta, né? Ou seja, né, reflexo é algo indireto, né? Ofensa reflexa indireta à Constituição, da qual a parte interpõe um recurso extraordinário, pode levar, na realidade, a pessoa, o STF, a transformar aquilo em recurso especial e falar, olha, isso aí é problema lá do STJ e não meu, né? E vamos voltar lá na nossa legislação, né? Olha só, outra questão interessante aqui de inadmissão do recurso. Aí eu vou pular lá para o artigo 1035, que é outra curiosidade. O artigo 1035 fala assim, ó, o STF, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral nos termos deste artigo, né? Então, e aí vem lá, né, o parágrafo primeiro fala assim, para efeitos da repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo, né? E aqui, praticamente, conceitua a repercussão geral, mas um conceito técnico. Lembre-se, isso aqui é um conceito técnico de repercussão geral. Tá? Não é um conceito doutrinário. E aí traz para a gente uma curiosidade, porque assim, mesmo que a gente tenha falado várias vezes, né, sobre essa questão repercussão geral, a gente não definiu o que é uma repercussão geral em si, até porque a doutrina diverge muito, né, os tribunais divergem muito, o próprio STF muitas vezes não sabe dizer o que é repercussão geral, o que não é. Certo? Então, o parágrafo primeiro dá uma definição técnica para a gente. Fala assim, a repercussão geral vai existir quando os interesses da causa onde o recurso foi interposto ultrapassam as questões subjetivas do processo, afetando questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. Tá? Então, veja só. Duas questões que a gente já vai anotar aqui quanto ao artigo 1035, que eu vou mandar esse material para vocês depois. Olha lá. Já no artigo 1035 do CPC, note-se que o STF, quando receber o recurso especial, extraordinário, perdão, deverá inadmitir este por inexistência de repercussão geral, cuja decisão será irrecorrível. Tudo o parágrafo primeiro do mesmo artigo nos entrega uma noção técnica do sentido de repercussão geral.
Federal. Nada mais é do que quando os interesses da causa ultrapassem as questões subjetivas do processo, né? O processo que está sendo discutido. Ponto de vista econômico, social, político ou jurídico. Então, essa situação de repercussão geral, você fala assim, ah, mas a repercussão geral, professor, o que é essa repercussão geral? Né? Sempre vamos lembrar o seguinte, a partir do momento em que os interesses da causa ultrapassarem, né, os interesses subjetivos dela e houver reflexos do ponto de vista econômico, social, político ou jurídico, temos a repercussão geral. Né? Ou seja, é um sentido técnico, pessoal. Ah, numa prova de concurso você pode falar assim, ó, o que é interesse geral? Desculpa, repercussão geral. É o sentido técnico que está escrito lá na Constituição Federal, lá no Código de Processo Civil, tem um sentido técnico, uma definição técnica que está lá no parágrafo 1º do artigo 1035, sobre repercussão geral. Né? Aí o STF vai analisar, olha, essa situação constitucional que está sendo levantada aqui ultrapassa os limites subjetivos da causa e afeta de forma contundente os interesses econômico, social, político ou jurídico, qualquer um desses interesses. E aí haverá declaração da repercussão geral, né? Declaração da repercussão geral, né? Então, uma das curiosidades que a gente tem aqui no parágrafo 1º, no artigo 1035. E voltando lá para a nossa legislação, o parágrafo 2º fala assim, o recorrente deverá demonstrar a existência da repercussão geral para apreciação exclusiva pelo STF, né? E o parágrafo 3º ainda vem e fala assim, ó, haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar acórdão que contrarie súmula ou jurisprudência dominante do STF. 2, foi revogado. E 3, vem, tenha conhecido a inconstitucionalidade de tratado ou de lei federal nos termos do artigo 97 da Constituição Federal. Tá? Então, aí já é uma Constituição, já é uma repercussão geral direta, né? Então, voltando lá para nossas anotações, deve-se observar ainda que o recorrente deverá demonstrar essa repercussão geral na sua petição, nas suas razões do recurso extraordinário. Ok? Isso aí está lá no parágrafo 2º. 1035, mais uma curiosidade que a gente tem. CPC. Certo? Mas deve-se levar em consideração que a repercussão geral existirá sempre que o acórdão recorrido contraria súmula ou entendimento jurisprudencial dominante do STF, bem como súmula ou entendimento dominante
do STF, bem como tenha reconhecido inconstitucionalidade de tratado ou lei federal. Isso por quê, pessoal? Veja só. Vocês conseguem visualizar um tribunal inferior, vamos dizer assim, inferior ao STF, possa reconhecer inconstitucionalidade de matéria? Quem aí se arrisca a dizer, né? Pessoal, eu vou até deixar uma pergunta lá para vocês responderem para fazer um exercício, né? Mas a gente tem uma inconstitucionalidade que é incidental e uma inconstitucionalidade geral, né? Que aí faz parte dos controles, controles de constitucionalidade. Isso é matéria de direito constitucional que vem afetar aqui agora, né? E a gente tem controle de constitucionalidade difuso e o coletivo, né? Obviamente, o difuso, quando a gente tem o controle de constitucionalidade que afeta apenas a uma causa específica, a uma matéria subjetiva. E o coletivo, né? Quando a matéria quando a inconstitucionalidade é integral. Né? Eu vou pedir para vocês já escrever, já eu vou colocar lá no Classroom, vocês vão ver eu colocando lá essa interação interessante. Mas imagine só que uma pessoa entre com uma ação qualquer e peça para que um juiz declare a inconstitucionalidade de uma lei desde o início da propositura daquela ação, certo? Ou seja, ele não vai direto no STF, por ele não ter legitimidade para a propositura da ação direta de inconstitucionalidade. Ele faz uma ação declaratória na primeira instância mesmo, tá? Em fazendo essa ação na primeira instância, ele pode pedir uma inconstitucionalidade pelo controle difuso, né? Uma inconstitucionalidade incidental, né? Ou seja, já para o juiz da primeira instância, ele já pode pedir para que se declare a inconstitucionalidade. E o juiz vem, pode não declarar, ele recorre, o tribunal vai e declara, por exemplo, a constitucionalidade. Quem se sentiu prejudicado pela declaração de constitucionalidade no tribunal pode fazer um recurso extraordinário, né, para o STF. E aí, nesse caso aí, é a hipótese, né, do inciso 2, parágrafo 2º do artigo 1035, né, onde cabe o recurso extraordinário e a repercussão geral é reconhecida, né? A repercussão geral é reconhecida, certo? Então, vamos lá, vou abrir o Google Classroom para a gente fazer atividades. Depois vocês entregam aqui, vocês interagem. Não é obrigatória, tá? Quem estiver aí na aula, lembre, não é uma atividade obrigatória, tá? Ela é apenas uma atividade facultativa, você pode fazer se quiser, tá? Então, eu vou deixar lá, ó. Pergunta, vou sempre deixar pergunta, né? Diferencie os controles de constitucionalidade uso e coletiva, bem como a inconstitucionalidade ficou errado aqui, constitucionalidade incidental, fundamentando o reconhecimento de repercussão geral em matérias afetas a este sentido. Ok? Então, eu só posso comentar lá. A questãozinha um pouco chatinha, vamos dizer assim, do ponto de vista... responder de forma um pouco complexa, sim, chatinha, mas é interessante. É sobre o que a gente acabou de falar.
né? Estou atribuindo lá, quem quiser vai lá e responda. É facultativo, não se esqueça. Ok? E aqui para frente, aqui a gente tem questões procedimentais nos demais parágrafos. Né, sobre questões até internas do STF, eu vou pedir para vocês lerem isso em casa, né, os demais parágrafos do artigo 1035, porque nós vamos passar aqui para o julgamento do recurso especial extraordinário e vamos finalizar a aula de hoje. Tá? Primeiro, pessoal, aqui é outra curiosidade também, o artigo 1033, ele traz algumas questões que repercutem muito no STF, as faculdades não falam muito sobre isso aqui, mas olha só, sempre que houver multiplicidade de recursos extraordinário e especial, multiplicidade, com fundamento em idêntica questão de direito, haverá afetação para julgamento de acordo com as disposições dessa subseção, observado o disposto no regimento interno do STF e do STJ. Pessoal, aqui nós estamos falando em questão de, e aqui eu vou também circular a palavra afetação, a gente tem que falar e lembrar de uma situação que é o seguinte, lembra lá dos recursos repetitivos, questões idênticas, né? Imagina que existem vários recursos, dois ou mais, pode ser dois ou mais, recursos no STJ ou no STF, que versem sobre a mesma matéria. Tá? Que versem sobre a mesma matéria. Nesse sentido aí, imagine você que o STF vai julgar a matéria, reconhece a repercussão geral da matéria. E isso, quando ele reconhece, isso daí vai atingir todos os casos idênticos, claro, porque ele vai ter que formar um entendimento, tá? Um entendimento. E aí, nesse caso, nessas questões idênticas, ele faz a chamada afetação. O que é a afetação? Né? Ele vai pegar um recurso ou mais, certo? Ou mais, né? Ele pode estabelecer até limite, né? E vai analisar esse recurso e falar assim, olha, vamos reconhecer a afetação desse recurso em outros repetitivos, porque esse recurso vai influir em todos os outros, e a decisão de um deles vai servir para todos os outros. Certo? Isso é a tal da afetação. Quando um recurso, um ou alguns recursos afetam várias matérias idênticas propostas dentro do mesmo tribunal. Ou seja, ele vai afetar, o recurso extraordinário vai afetar outras demandas. Né? Então, isso aí é mais uma questão que a gente deve anotar. Né? O artigo 1036 do CPC fala sobre a afetação dos recursos. Em realidade, a afetação ocorre em casos repetitivos e/ou idênticos. Neste caso, havendo multiplicidade de recursos sobre a mesma matéria, o STF ou o STJ, em seu recurso respectivo, declarar a afetação, ou seja, formando assim jurisprudência uniforme para atingir todos os casos repetitivos. Né? Ou seja, o que é isso aqui? Isso aqui é o princípio, nada mais é do que o princípio da economia processual. Ou seja, em vez de ficar julgando vários recursos, repetitivos,
né, vai julgar apenas um, certo? E olha lá, e aí, pessoal, essa afetação ela é feita por pincelamento. O parágrafo primeiro fala do pincelamento, tá? Não vou anotar lá, mas o presidente e o vice-presidente do Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional, Federal, selecionar 2 ou mais recursos representativos, tá? Da controvérsia, que serão encaminhados ao STF e ao STJ para fins de afetação, determinando a suspensão do trâmite de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitem no Estado ou na região, conforme o caso. Quando ele faz essa seleção, né, ele vai escolher algumas causas e enviar para o STF, né? Ou seja, isso aqui a gente vai chamar de afetação por pincelamento. Ou seja, pincelamento, né, não existe lá a pinça, vai retirando dentre várias questões, retira uma, duas ou até mais recursos representativos dessas controvérsias, para demonstrar para o tribunal que esse caso é repetitivo e que ele merece atenção, ok? E aí faz o julgamento por pincelamento, né? Aliás, faz a escolha por pincelamento, né? O parágrafo segundo fala: o interessado pode requerer ao presidente ou ao vice-presidente que exclua da decisão do sobrestamento a inadmito recurso especial extraordinário que tenha sido interposto intempestivamente, tendo o recorrente prazo de 5 dias para manifestar sobre esse requerimento. Isso é óbvio, né? Recurso intempestivo ele tem que ser inadmitido, certo? Só que dessa decisão cabe agravo interno, como diz o parágrafo terceiro, tá? Ou seja, o parágrafo terceiro está falando aqui claramente que dessa decisão cabe agravo interno, certo? Ok? Então, a gente tem que analisar isso. E aí, no mais, o sentido é igual, né? Vou demonstrar para vocês o que é o sentido igual. Olha lá, por exemplo, o parágrafo 5º. O relator em tribunal superior também poderá selecionar 2 ou mais recursos representativos da controvérsia para julgamento de questão de direito, independentemente da iniciativa do presidente ou do vice-presidente do tribunal de origem, ou seja, incentiva esse pincelamento de recursos. Tá? Incentiva esse chamado pincelamento. Ok? E por aí vai. Aqui o artigo 1037, já está falando de questões procedimentais, como que será feita essa identificação, seguindo os seus parágrafos. Isso aqui, pessoal, é um dever de casa, tá? Lê o restante até o artigo 1041, tá? Que na aula que vem a gente vai falar de recurso, do recurso de agravo e recurso especial, para a gente finalizar os recursos em si. Depois vamos falar de embargo de divergência, ok? Então, pessoal, eu vou postar lá no Google Classroom, tá? E pedir para vocês, olha, não deixe de efetuar a leitura da legislação, tá? Não deixe de efetuar a leitura da legislação, certo? Nós não temos muito a falar de recurso especial extraordinário, a maioria das questões estão lá, a maioria das questões estão na lei, e a maioria, uma boa parte está lá, estão nos regimentos internos, tá? Eu vou postar lá daqui a pouco, vocês podem, não esqueçam de fazer essa leitura, esse estudo da lei seca, tá? Sei que vocês têm outra aula agora, né? Então, eu vou desejando uma boa noite